Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno. Estamos de volta, 6 horas 30 minutos, 6h30, horário de Brasília desta quarta-feira. Queridos, nós vamos abrindo aqui oficialmente o nosso pós-madrugada desta quarta-feira. Nesta feita, estamos recebendo aqui os pastores Ricardo Diniz, Fernando Almeida, Paulo Cosmo e Luciano Rangel. Deixa eu pedir aqui uns pedidos de oração. A oração pelo nosso irmão Ramur, é filho da irmã Isabel, lá de São Paulo. O Ramur, ele está com suspeita de pneumonia, né? Está sentindo muitas dores. Vamos orar pela vida do nosso irmão, tá bom? Ramur, com R de Ramur, pronto. E também vamos pedir oração pelo pastor Alcilésio, tá sempre com a gente aqui, pastor Alcilésio e sua família, estão com chikungunya e já estão melhores, né? Já estão melhores, mas é sempre importante estarmos orando para que tenha uma recuperação plena. Também vamos orar pela nossa irmã Rita Patrícia, lá de Jupi, Pernambuco, também estão com algumas dores, pela saúde dela também, né? Para ela, inclusive, até fazer uma consulta médica. Vamos orar pela vida da nossa irmã. O Senhor dê uma vitória a ela, restaura a saúde da nossa querida irmã. Também orar pelo irmão Vicente, esposo da irmã Vera, lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro. O irmão Vicente também, nas últimas semanas, teve uma queda, bateu a cabeça. E vamos orar pela saúde do nosso irmão Vicente, lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro, esposo da irmã Vera, lá da igreja do Kepler. Quero mandar um abraço aqui pro meu querido irmão, doutor José Roberto, o cardiologista, acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado, doutor José Roberto. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, o senhor, a sua esposa, toda a sua casa, viu? Obrigado pelo carinho mesmo. Meus irmãos, o texto nessa manhã, trazido pelo pastor Ricardo Diniz, vou pedir ao nosso irmão Josias para colocar na tela, por favor. O texto está em 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Está aí na sua tela. Obrigado, Josias. Diz assim: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então, o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Esse texto fala de uma situação em que o rei da Síria, se não me falha a memória, era Ben-Hadad, que era o rei da Síria naquela época, ele estava fazendo guerra contra Israel, e o rei de Israel, Jorão, era sempre avisado por Eliseu dos planos do rei Ben-Hadad, o rei da Síria. Mas não era porque Eliseu tinha alguém infiltrado, não. Era o próprio Senhor que avisava, o Espírito Santo de Deus que avisava a Eliseu, revelava a Eliseu os planos do rei da Síria. Inclusive, o rei da Síria pensava: não é possível, tem alguém aqui passando informações privilegiadas, né? Porque toda vez que ele planejava algo, o Senhor revelava a Eliseu, que falava para o rei de Israel, e nunca Israel era pego de surpresa, né? Então ele veio à noite e cercou, diz a palavra, toda a cidade, no verso 14. Toda a cidade. Agora um detalhe: quando o Eliseu, no verso 17, orou ao Senhor, o Senhor disse: olha, peço que te abra os olhos desse moço, porque ele ficou apavorado. Ai, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Talvez nessa manhã tenhamos várias pessoas que também estão cercadas de problemas. Amanheceu o dia já cercado de problemas. E a mesma pergunta foi feita: ai, meu Deus, o que eu vou fazer? O que faremos? Não é? Bom, primeira lição: Eliseu orou ao Senhor. A oração é a chave da vitória. Ele orou ao Senhor. Em segundo, ele disse: Senhor, abra os olhos do moço. E aí vai um outro detalhe aqui, pastor Ricardo Diniz. O monte estava cercado de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O exército da Síria estava cercando a cidade, mas o carro de fogo, né, os anjos da parte do Senhor, estava ao redor de Eliseu, não estava ao redor da cidade. A proteção, a bênção do Senhor está sobre aqueles que servem ao Senhor, sobre aqueles que oram ao Senhor, daqueles que têm intimidade com Deus, daqueles que ouvem o que o Espírito Santo está dizendo à igreja nessas últimas horas. Para o senhor pastor Ricardo Diniz. Paz do Senhor, Cleber,
pastor Paulo, Luciano, Fernando e você, nosso amigo querido ouvinte, que tem nos acompanhado, né, nas madrugadas, no pós-madrugada, e você que tem junto conosco orado sempre pelos livramentos, pela bênção de Deus. E isso é muito importante, porque, na verdade, Deus tem separado o seu exército para livramento do seu povo. Quando nós falamos acerca da igreja, nós falamos até mesmo quando Jesus ora e fala: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Quando nós falamos do Velho Testamento, essa ação de Deus para guardar o seu povo, para guardar o seu servo, para guardar o profeta e, por que não dizer, guardar o quê? A profecia. Então, Eliseu, um profeta, um servo de Deus, Eliseu, aquele que pediu a Elias, quando Elias falou, né? Se me vires subir no carro, pede considerar. Eu quero porção dobrada do Espírito. Isso é, eu quero ter essa intimidade que você tem com Deus, de conhecer os mistérios de Deus. Essa que é a verdade. E nós bem sabemos que as tribulações dessa vida muitas vezes nos afastam da presença de Deus, nos afasta dessa confiança que nós temos. Não que não vamos acordar cedo ou ao horário devido, que não vamos trabalhar, estudar, que não vamos buscar o sustento, que não vamos zelar, sim, no nosso comportamento, pelo cuidado com os filhos, o casamento. São coisas da vida mesmo, do cotidiano, mas o espiritual não pode faltar, principalmente nesse momento. Fato aqui, Kleber, é muito interessante que Eliseu ora para que abra os olhos do moço e para que feche os olhos do adversário. De fato que a ideia do adversário, quando ele leva o pessoal até o centro da cidade e abre os olhos, eles estavam no meio, vamos destruir. Não, alimenta eles. Nós não somos contra ninguém, nós não queremos destruir ninguém, nós só queremos que as pessoas enxerguem o poder de Deus. Amém. Enxerguem o momento profético que nós estamos vivendo. E o momento profético que nós estamos vivendo é breve Jesus vai voltar. Aleluia. Então, a salvação do homem, isso é a obra do Senhor, a obra de Deus, as revelações do tempo atual, não é privilégio nós não estamos escondendo isso não. Nós estamos dando a alimentar ao mundo. A palavra do Senhor tem sido transmitida para que as pessoas levem aos povos de longe, para dizer ao rei do exército lá: olha, não temos como ir contra o Deus de Israel, não temos contra esse Deus, porque ele está revelando tudo neste momento. Então, a igreja, o servo do Senhor, ele não está enganado. Ele conhece o tempo e as estações. Ele sabe justamente aonde nós estamos e para onde nós vamos. É uma realidade. E mais do que isso, o momento é um momento de pressa. Não há momento para descansar no momento que nós vivemos, porque as astutas ciladas do adversário estão sendo armadas. Alguém poderia falar: ah, pastor, está sendo armada todo dia? Não, está sendo armada a todo momento, a todo minuto. Então, é momento de vigilância, é momento de orar ao Senhor e falar: Senhor, que estejam atentos os meus ouvidos, que os meus olhos possam contemplar o teu poder e a tua presença, não só em volta do profeta, da profecia, da igreja, mas em volta a todos os servos, como para se fazer cumprir a palavra do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que serve ao Senhor. Então, não tem anjo particular de ninguém, não. O anjo, ele é
do Senhor. Então, o Senhor está dando ordem aos seus anjos para operar em favor dos seus servos, da sua igreja e do seu povo. E se você não tem contemplado isso, que nessa manhã, através dessa palavra, através da oração, que o Senhor possa abrir os seus olhos para ver a grandeza do poder dele em favor do seu povo. Amém. Glória a Deus. 6h42. Vou chamar aqui o pastor Paulo Cosmo. Pastor Paulo Cosmo, nós vivemos também, ali era uma batalha espiritual, real e espiritual. Era uma batalha espiritual, ou seja, invisível. Para crer no impossível, é preciso ver o invisível. E nós só conseguimos ver o invisível se nós estivermos olhando a situação na perspectiva de Deus e não na perspectiva humana. Esse jovem ali de Eliseu, ele estava olhando a partir de uma perspectiva humana. E na perspectiva humana, ou seja, sob o seu olhar humano, estava cercado, não tinha saída. Ele ficou angustiado. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Mas ele sabia onde procurar ajuda, ele foi ao profeta. Nessa hora também, nós temos que olhar a situação numa perspectiva não humana, mas na perspectiva de Deus. Por isso que nós temos que orar para que os nossos olhos sejam sempre abertos, para enxergarmos a situação, mas enxergarmos a providência de Deus. Nós estamos largados nessa terra aqui, a nossa própria sorte, pastor. Há um Deus que cuida de nós. Paz, Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor Clébio, pastores, Paz, Senhor, nossos pastor. ouvintes. Eu fiquei agora aqui pensando, é o seguinte, o Senhor, quando nos chamou para a sua presença, foi para que nós tivéssemos uma experiência com Ele, com um Deus vivo que está no governo de todas as coisas. E eu fiz aqui na minha cabeça um paralelo. Eliseu, tipo do homem que estava no espírito, tinha discernimento, ele não estava importando com aquilo que era de fora. O coração dele, o foco dele era a eternidade, ele era totalmente espiritual. Já o moço dele, que estava junto dele, mas não tinha alcançado essa experiência Perfeito. com relação a Deus. E eu fiquei pensando aqui, às vezes na igreja, às vezes o irmão está na igreja, você pode estar na igreja, indo à igreja, tem a palavra na sua mão, você conhece os recursos da palavra, mas você não tem a experiência de uma hora onde pode acontecer esse cerco e você ficar em dúvida, você só olhar pelos olhos da razão, por aquilo que é aparente. Mas o Senhor, a intenção, o objetivo do Senhor é que nós tenhamos a mesma experiência de Eliseu. Os olhos aqui, eles podem representar o discernimento, né? Então Deus quer que os seus servos tenham discernimento em todo momento da sua vida. Saber de uma coisa: se Deus está contigo, se Deus está na frente da sua vida, se Deus é o governo da sua vida, então fica tranquilo. Vou dizer uma palavra assim mais chula: relaxa. Confia no Senhor e você vai ver um milagre na sua vida e na vida dos seus ali. Eu lembrei aqui também da palavra de Moisés, quando estava diante do cerco, atrás dos exércitos de Faraó e na frente o Mar Vermelho. E o povo apertando ele. Tipo a situação do moço de Geazi, né? Apertando, porque só via o problema, só viu o problema para trás e viu outro problema na frente, sem saída. E aí o Senhor até fez uma reclamação com Moisés. Por que você está clamando para mim? Olha, você já tem a direção. Diga ao povo para marchar. Você tem a direção. Eu já te falei lá, quando eu te chamei lá no monte, te dei os recursos, te dei o cajado, te dei a direção do Espírito Santo. Então, por que você está clamando para mim se eu já tenho lhe dado a direção? Então, é isso que às vezes falta em cada um de nós. Eu vou me colocar na posição desse moço aí, desse moço. Quem somos nós para dizermos, né, tal. Então, saber o seguinte, que com essa palavra desta manhã, o Senhor está nos ensinando
para que os nossos olhos sejam abertos e que estejamos ligados à eternidade, porque Eliseu, ele é o tipo do profeta, o tipo da profecia. E aquilo que o pastor Diniz falou assim, sem profecia o povo se corrompe, né? O povo perece. Então, o importante é que a profecia ela esteja viva no meu coração, porque ela vai me conservar de pé e diante das provas, vamos dizer, das investidas, das surpresas negativas que possam advir, porque pode acontecer com qualquer um de nós, os ventos, as enxurradas, a chuva pode acometer a minha casa. Mas se estamos aqui, né? essa é a bênção. Mas se a minha casa ela estiver alicerçada sobre a revelação de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, eu vou passar pelas tormentas, mas as tormentas não vão me destruir. Eu vou conseguir me manter de pé. Então, o foco da palavra desta manhã, essa perspectiva que o Kleber está dizendo, é que o Senhor está abrindo nossos olhos para saber que o Senhor, Ele está no controle da nossa vida e que Ele está vivo. E olha, se o Senhor está conosco, os exércitos celestiais estão conosco. O séquito da glória de Deus está no meio do seu povo. E a igreja vai caminhar nessa direção. E o Senhor vai cegar o adversário para beneficiar aqueles que são do Senhor. E nós não vamos perder o foco, porque o grande foco da palavra e o grande ensino da palavra é que o homem esteja perto de Deus. O Senhor quer que o homem esteja perto dele. E o Senhor vai nos levar um dia para a sua eternidade. Só que vai levar os que estão tendo essa experiência. Estão discernindo o momento profético que nós estamos vivendo. O mundo está cercado de todo lado, né? Então todo mundo só reclamando, essa situação difícil, não tem mais jeito, isso aqui, isso aqui. Para. O Senhor está vivo. Ele está no controle. controle. O Senhor está no controle. O Senhor tem uma eternidade para nós. Então vamos continuar caminhando dia após dia. É como, Kleber, nós estamos numa escada. A nossa escada só é subida. Vai mudando a perspectiva, a maneira que você sobe. Então, exatamente. Degraus. Você subiu um degrau, viveu esse degrau hoje, amanhã você sobe outro degrau. É uma outra perspectiva. Mas sempre a ascendência. Sempre olhando para cima. Gostei dessa analogia. E consumador da nossa fé. Agora, se eu estou na escada, eu olho para baixo, eu vou ver o desastre, eu vou ver a corrupção do mundo, não vou dar valor à profecia. Mas quando eu olho para cima, eu estou olhando pela fé. Então eu estou sendo guiado pela fé. Então a palavra fala assim, que os justos são guiados pela fé, dirigidos pela fé. Então eu estou rompendo, eu estou olhando para a eternidade. A eternidade é logo ali. Até um louvor que fala assim, Sião é logo ali, né? Então o meu foco está em Sião. Então nada do mundo vai me abalar. Rompendo em fé. Rompendo em fé. E eu lembrei aqui da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Isso. E ficou para trás, né? Porque a orientação é olhar para frente e para cima, né? Isso. E a irmã Rosilene Bragata, aqui de Jardim da Penha, aqui em Vitória, ela disse assim, Kleber, a palavra diz, o anjo do Senhor, ou os anjos, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. É verdade. O adversário está ao nosso derredor, mas ao nosso redor está o Senhor. É exatamente isso, né? Por isso que temos que confiar no Senhor. O diácono Anderson Lacerda, ele diz assim, Kleber, Pedro viu os ventos e o mar revolto e deixou de ver Jesus à sua frente. O nosso olhar tem que ser com os olhos da fé, olhando para o Senhor. Não podemos ser servos de pouca fé. E vale a pena colocar aqui que esse pouca fé não é questão de... o pastor Paulo tem a fé no grau 20. A fé do pastor Luciano é grau 5. Não é isso. Não é no sentido de quantidade. É no sentido de perseverar em fé. Amém. É confiar, não tirar os olhos do Senhor. Não tirar. Hoje, amanhã, depois, não importa a circunstância. É você estar olhando para o Senhor. Ele está no controle de tudo. Pastor Fernando Almeida. Pastor, o rei de Israel era Jorão nessa época. Ele precisava saber o caminho seguro por onde caminhar. Ele precisava, porque estava cercado. O rei da Síria sempre cercando ele. E Eliseu apontava para ele o caminho seguro. Hoje em dia, em 2024, o Espírito Santo tem mostrado para uma igreja fiel,
o caminho seguro por onde ela deve passar. Por isso que temos que olhar nessa perspectiva do olhar de Deus, não a circunstância, da razão humana, pastor. Paz do Senhor, pastor Fernando. Pai do Senhor, Kleber, pastores, Pai do Senhor, aos irmãos, amigos que estão conosco aqui nesse pós-madrugada. No versículo 8 começa dizendo, né? O rei da Síria fazia guerra a Israel. Então, isso aqui é uma constante. Sim. É uma constante, né? O povo de Deus, ele será sempre combatido. Jesus, quando termina lá o Sermão do Monte, ele fala da casa que vai ser combatida, né? Vai descer a chuva, vai correr o rio, vai soprar o vento e vai combater aquela casa. Então, né, o povo de Deus, ele vai ser sempre combatido, porque tem uma promessa de vida eterna sobre ele. E o adversário vai tentar se opor, né? Para tirar isso. Para invalidar essa promessa, que ela se cumpra, né, na vida do servo de Deus. E com Israel, né? Israel e a igreja. Israel, né? Profeticamente aqui apontando também para a igreja. E o rei da Síria tinha as suas armadilhas, as suas estratégias para, olha, eu vou acampar aqui porque Israel passa aqui, eu vou ficar por aqui, ele vai vir aqui, mas o Senhor socorria Israel através do profeta. Ó, o texto aqui, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Né? E para nós aí, como você já mencionou, é a figura, Eliseu aqui, a figura profética do Espírito Santo, que é quem mostra à igreja o caminho. Né? Jesus é o caminho e só o Espírito Santo tem poder para revelar ao homem esse novo, esse vivo caminho, né? Que nos levará para a glória, para a eternidade. E essa pergunta aqui de Geazi, né, Kleber, é uma pergunta que às vezes a gente faz diante das adversidades. E por quê? É a fraqueza do homem, é a limitação do homem, né? Se só me permite, o adversário sempre vai acampar o exército dele próximo às nossas fraquezas. Exatamente. Então, meu Senhor, o que faremos? Essa é uma pergunta corriqueira, né, na vida do homem, podemos dizer assim, diante das adversidades que estão aí, dos obstáculos, dos momentos difíceis, das calamidades. Senhor, o que eu vou fazer? Só que o servo de Deus, ele tem um socorro. Né? E a palavra de Eliseu aqui, que é a palavra do Espírito Santo, né? Não temas. Não temos. Não temos. Maior, né? Como é que ele diz? Verso 16. Não temos. Não Porque temos. mais são os que são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, esta é uma palavra de esperança, de fortalecimento, né? de renovo das forças que o Espírito Santo tem para cada um de nós nesta hora, diante dessa pergunta. Porque ela vem, você imagina diante de um momento difícil, que você não está vendo a saída, que você não tem recurso, que você não... Né? Senhor, o que eu vou fazer? Né? Senhor, o que faremos aqui diante disso aqui? Mas é verdade, diante da enfermidade, de uma a resposta veio imediata: não temas. Então, esta é a palavra do Senhor para o seu povo nesta hora, para o seu servo nessa hora. É um momento difícil, né? Que o mundo passa, né? Operação do mal, do erro, né? Nesta hora aí de forma intensa, né? Mas há um socorro para o povo de Deus que veio do Senhor, que é a presença do Espírito Santo, mostrando, guiando, conduzindo o servo de Deus nesta hora rumo à eternidade. Amém. Pastor Fernando, pastor Luciano Rangel, Eliseu, ele não estava preocupado com o exército sírio. Em momento algum, aqui eu já li o texto de trás para frente para trás, em momento algum ele estava assustado com o exército. Não, ele estava preocupado
com o servo que estava assustado. Não é verdade? Então, olha a preocupação. Eliseu, para Eliseu, Deus mostrou os planos do adversário. Né? Sabe por quê? Porque o nosso Deus, olha só o que diz Provérbios 15, 13. Desculpa, Provérbios 15, 3. Vou até abrir a Bíblia aqui. Provérbios 15, 3. Diz assim, quer ver? Vou rapidinho aqui. Porque o nosso Deus é o Deus que tudo vê. Olha, Provérbios 15, 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Então, Eliseu não estava preocupado com o exército da Síria, que ele sabia que Deus já tinha um plano. Deus tem tempo um plano B, um plano C. Deus tem um plano, Deus é perfeito, ele não muda. Ele não muda. Agora, então ele não estava preocupado com o exército. Ele sabia que Deus ia prover uma saída, mas ele estava preocupado com o servo assustado. Chegou um dom para a gente nessa manhã, eu acho pertinente falar aqui agora, um sonho, de que tinha uma pessoa e que estava em cima de um prédio, e se eu não me falha a memória, era um prédio muito alto. Aqui, o texto disse aqui mesmo, a mensagem chegou a isso mesmo, um prédio muito alto. E a pessoa se sentia segura nesse prédio. E essa pessoa no sonho falava: olha, eu estou segura aqui. Lá embaixo só tem violência, aqui eu estou seguro. Quando de repente o chão, a laje daquele prédio onde ela estava, começava a tremer como se fosse um terremoto, e começava tudo a ruir. E aquela pessoa ficava apavorada e falava: o que eu vou fazer? Em outras palavras, meu Deus, o que faremos? Não é? É exatamente isso. A nossa segurança, ela tem que estar no Senhor. É o Senhor que vai nos prover a saída. É o Senhor que vai prover a cura, a libertação, o socorro, o escape, a salvação. Paz do Senhor, pastor Luciano. Amém. Paz do Senhor, Cléber, mais uma vez, companheiros e todos os irmãos, amigos que participam, continuam conosco agora nesse pós-madrugada. Se a gente for ver, né, a gente vai observar aqui no texto os atributos de Deus, né? Eliseu conhecia os atributos de Deus, da onipotência, da onipresença, da onisciência. E é interessante que já foi falado aqui, né, que mais são aqueles que estão conosco do que os que são contra nós. Mas nós podemos dizer que mais perto está o Senhor também, né, do que o inimigo que Sim. está ao nosso derredor. A irmã até verdade. Citou aí. Irmã Rosilene, verdade. O Salmo fala exatamente disso. Se nós estamos andando no temor do Senhor, o anjo do Senhor vai estar ao nosso redor. Aquele que teme o Senhor. E o adversário, Pedro fala, né? O apóstolo Pedro fala que ele anda ao derredor, bramando como leão, procurando alguém para devorar. Não então, é nem leão, é quase igual, tal qual. Então, assim, mais perto está o Senhor. Redor é mais perto do que ao derredor, né? Perfeito. Então, a palavra aqui cita exatamente isso, que os anjos, os carros, os cavalos de fogo estavam, né, ao redor de Eliseu. Uhum. Né? E nós somos usados muitas vezes para isso, para orar, para levar uma palavra àquelas pessoas que estão aflitas ao nosso redor. Não foi por acaso que o Senhor nos colocou onde nós estamos, na nossa família, no trabalho, na faculdade, na escola. Há pessoas que estão aflitas, desesperadas, sem saber o que fazer, se sentindo cercadas muitas vezes, como o moço de Eliseu. Eliseu aqui representa o servo de Deus, o Paulo Cosmo até comentou, o homem espiritual, né? Interessante quando o apóstolo Paulo fala naquela passagem lá em Coríntios, né? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o homem espiritual, aí ele continua falando, né? Discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Então, o servo de Deus tem os olhos abertos do discernimento, mas os olhos abertos da fé também, né?
Tem até aquele louvor que tem sido cantado no Manaim, Os né? Olhos Os da Olhos Fé. da Fé. Se puder colocar aí depois, Colocamos hoje. Colocamos. já. Já. Então, assim, quando os nossos olhos estão abertos, nós discernimos todas as coisas, nós discernimos o momento que nós estamos vivendo, o que Sim, se isso passa mesmo. no mundo, Perfeito. todas as calamidades que acontecem, né, desse momento profético. Os sinais proféticos Os sinais. acontecem e a igreja, ela, com os olhos da fé, percebe que aquilo ali é um sinal de Deus, é uma Exatamente. trombeta que está sendo tocada. Então, Paulo deixa bem claro isso. O homem espiritual discerne bem tudo. E por ninguém é discernido, porque o mundo não discerne o que Não- acontece dentro da não igreja. sabe, não Não sabe. discerne aquilo que acontece na nossa vida, né? Aí, Paulo continua falando. O homem natural, que aqui é o moço de Eliseu, é aqui- aquele que ainda não tem uma experiência com o Senhor, ele não consegue discernir, porque as coisas de Deus parecem loucura, né? As coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Então, aquele homem que estava ali, o moço de Eliseu, precisava ter uma experiência com o Senhor. E aquele que não tem uma experiência com Deus, ele sente isso mesmo, né? Esse medo, né? Essa expressão aqui, ai meu Senhor, é uma expressão de dor. Mas não é uma dor física, de uma É uma enfermidade. angústia, né? É uma angústia da alma, é a dor da alma. A alma tem muitas dores, são muitos os sofrimentos da Verdade. alma. E uma das piores que existem é essa, né? A dor do medo. Às vezes nos sentimos assim, cercados, ameaçados, cheios de medo, de pavor. O que nós vamos fazer? É preciso tomar decisões e nós chegamos ao nosso limite, né? O limite da razão, aquilo que os nossos olhos conseguem ver, né? E é preciso ouvirmos essa palavra. Quando ele diz, não temas, é aquilo que o ouvido não ouviu, é a revelação. E aí, quando ele vê, é aquilo que o olho não vê. Deus permitiu que o moço de Eliseu visse exatamente aquilo que ele não estava vendo, mas que Eliseu não precisava ter aquela experiência, porque ele já cria, não é verdade? Ele tinha certeza que o Senhor estava com ele, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o moço de Eliseu não tinha essa experiência. E nós estamos diante de pessoas assim, e o Senhor quer nos usar também para levar essa palavra, como Eliseu levou essa palavra. Então eu vou contar para o senhor uma experiência que chegou para a gente aqui ontem e vale a pena aqui. Essa experiência, esse dom que chegou aqui para a gente, essa visão veio do presbitério para a gente. Diz assim, estava orando pela rádio e o Senhor me deu uma visão de 7 anjos que estavam na Rádio Manaim. Esses anjos trabalhavam com muita velocidade para atender todos os setores da rádio e as pessoas que trabalham aí. Via que os anjos corrigiam alguns problemas que iam aparecendo no dia a dia, como cabos com defeitos, etc. O anjo colocava a mão e restaurava tudo. Via que irmãos que trabalham aí, alguns eram aplicados sangue para restaurar a saúde e fortalecer. Via em especial um anjo muito grande no meio do pátio da Rádio Manaim, vestido para a guerra. Com a altura dele, ele via, olha, a perspectiva dele, a altura dele, ele via todos os lugares ao redor da rádio. E via que sempre havia uma ação do adversário para tentar entrar na Rádio Manaim e trazer prejuízo, até pelo portão. Mas com o olhar dele, ele aniquilava todas as investidas. Glória a Deus. Olha que Amém. coisa. Então, Segue aqui, mas é isso. Há uma batalha espiritual todos os dias. Eu lembrei aqui do Salmo 104, que fala também do anjo, né? Que Deus faz dos seus mensageiros ventos e dos seus ministros labaredas de fogo, né? O Salmo 104, verso 4. Então nós temos essa segurança, essa palavra de hoje traz um alento, um conforto, uma segurança em saber que o Senhor está ao nosso redor, né? Graças a Deus. E esse foi um sonho que houve, né? De um homem que estava em cima do Bom sonho que chegou pra prédio, gente. né? Isso. Está mostrando exatamente a condição de alguém que, dentro da sua razão, ele sente até segurança. Ele certamente, ele acha que não tem problemas, mas o Senhor está mostrando que há um momento que ele vai sentir esse medo. Esse pavor, né? Como o moço de Eliseu sentiu, e ele não vai ter saída, né? A não ser
confiar em Deus e entregar a sua vida ao Senhor, né? Porque o mundo está nesse colapso, né? Nós vemos como a sociedade tem sido destruída nos valores morais, né? Tudo ao nosso redor, né? A natureza. Exatamente. E o Senhor está mostrando esse homem aí que precisa de uma experiência de confiar no Senhor, de estar firmado no Senhor para ter a certeza da vitória na vida dele. Amém? Deixa eu me despedir do pastor Paulo Costa, são 7h07. Pastor, obrigado pela vinda aqui nessa manhã. Deus abençoe, uma ótima quarta-feira. Amém. Eu só queria fazer um comentário ainda aqui, que na perspectiva de Deus, Deus está preocupado com essa pessoa que está representando aqui o moço de Deus. O Senhor tem interesse de você conhecer o mistério de Deus. Nós estamos estudando no livro de Cantares, e o Senhor, quando olha para a igreja fiel, ele chama essa igreja fiel de formosa. Eis que és formosa, amiga minha. E o Senhor fala sobre os olhos. Sim. E fala que o olhar desta igreja são como o das pombas. Então, o Senhor, na perspectiva de Deus, é assim: a igreja fiel, ela é abençoada, ela consegue enxergar o invisível, o oculto, o mistério, porque ela olha pela ótica de Deus, pela ótica do Espírito Santo. Por isso ela é formosa, por isso ela tem a multigraça, a multiforma de Deus, e ela se torna agradável aos olhos do Senhor, porque ela anda de fé em fé. Ela já vê o invisível, ela profetiza e ela glorifica pela vitória que já está lá na frente, que a eternidade vai estar esperando a ela. Então, irmãos, você pode estar passando por essa situação que não é difícil. Todo mundo passa por isso. O medo, né, a insegurança, né, o caos, o mundo nessa conversão do maligno andando. Então é natural isso. Mas olha, coloca a sua vida espiritual no Senhor. E peça, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja esse mistério e eu entenda esse mistério. Porque eu não quero estar perdido, mas eu quero estar ao lado do Senhor. Ao lado do Senhor representa comunhão. Então, se você está tendo comunhão com o Senhor, se você vive uma vida de comunhão com o Senhor, tranquilize, tenha paz na sua vida, tenha paz na sua casa, na sua família. Deus está cuidando de todas as coisas do seu interesse, porque o Senhor, Ele é o pastor querido que está ao nosso redor, pastoreando. Às vezes está precisando de água, Ele leva você às águas tranquilas. Está precisando de comida, é o pasto verdejante. Então, e outra coisa, nunca sair de perto de Eliseu. Nunca sair do corpo. Não saia do corpo, não saia da presença do Senhor. Porque se você estiver ligado ao corpo, você está sendo beneficiado pelas bênçãos que Deus tem preparado para a igreja fiel. Perfeito. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nesse dia, né? Que o Senhor nos dirija em todo momento da nossa carreira. A paz do Senhor. Bom, nós vamos colocar um louvor, enquanto o pastor Paulo Cosme estará se dirigindo ali, saindo do estúdio, né? Por seu compromisso particular. Daqui a pouco, daqui a 2 minutos, nós estaremos de volta aqui no Pós-Madrugada pela Rádio Manaim. Queria de mim.
Manaim anunciando o Evangelho Eterno. Eu tava com saudade desse louvor, hein? Nova forma de vida. Quanto tempo a gente não cantava esse louvor aqui na Rádio Manaim. Não colocávamos aqui na programação da Rádio Manaim, né? Eu sou um pouco saudosista, viu, pastor Fernando? É verdade. Esse é maravilhoso, né? Muito. Quando o Senhor nos convocou, ou seja, fala exatamente daquilo que a gente estava comentando aqui no pós-madrugada. Uma nova forma de vida, uma nova perspectiva. Olhar a partir da perspectiva do olhar de Deus, pastor Ricardo. Glória a Deus, né? E essa perspectiva, ela é maravilhosa. Eu sou suspeito também de falar que às vezes eu falo alguns louvores mais antigos para os irmãos da igreja, para os instrumentistas. Pastor, que louvor é esse? Falei, pesquisa mais, vocês precisam conhecer os louvores que têm uma mensagem, né? Tem uma revelação que emolduram, né, a história da igreja, da obra, experiências maravilhosas dos servos. Kleber, o pastor Deloir, ele enviou aqui uma mensagem e pediu que agradecesse de público pelas orações da vida dele. Ele teve um problema cardíaco, teve que fazer uma cirurgia e muitos irmãos estiveram orando, então ele está mandando a resposta no sentido que ele está bem, a recuperação está muito boa, e agradecer a todos os irmãos que pararam por um momento para orar pela vida dele, pela cirurgia. Então ele mandou essa mensagem. Lógico que são muitas mensagens, muitos irmãos que têm pedido oração, o Senhor tem operado e todos são muito gratos. Mas em particular, esse momento aqui o pastor Deloir pediu para agradecer, e está feito aqui. Pastor, que o Senhor te dê uma bênção de recuperação de saúde, que breve dia você possa estar conosco aí no Manaim, nas igrejas, anunciando, pregando, falando do poder de Deus. Amém. Amém. E agradecer a todos os irmãos que têm ouvido e contemplado, têm interagido conosco a cada dia, que o Senhor possa estar assim abençoando esse dia. E quanto ao culto da noite, o pastor Luciano Rangel tem um recado especial. A paz do Senhor a Paz do todos. Senhor. A irmã Ana Emília, daqui de Coqueirão, de Taparica, Vila Velha, disse assim: Kleber, eu pensei o mesmo que você. Em seguida você falou. Que saudade desse louvor. Eu ainda tô cantando aqui. É verdade. Louvor que marcou minha adolescência. É verdade, minha irmã. Marcou, né? Eu gosto disso, né? O diácono Mauro Lúcio diz assim: Kleber, quero mandar um abraço a você, sua família, aos pastores também. E manda um abraço aos irmãos aqui de Extrema, Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais, que estão participando do culto da madrugada. E diz assim: este louvor, quando o Senhor me convocou para essa obra de valor, né, nova forma de vida, é glorioso e está sempre no nosso coração e nos momentos em que pegamos o violão. Oh, meu Deus, saudade. Vamos começar a tocar mais louvor nas igrejas aí, né? A irmã Karine também diz assim: Cleber, esse louvor é louvor raiz. É isso mesmo, é louvor raiz mesmo, né? Nos faz lembrar, né, o que Deus fez na nossa vida, uma nova forma de vida, né? Isso é maravilhoso. Que bom, que bom. Pastor Luciano Rangel, paz do Senhor, querido. Ótima quarta-feira, pastor. Amém. Um abraço dos irmãos, que o Senhor abençoe o dia de todos, né? E está falando do louvor aí, né? Esse louvor, quando o Senhor me convocou, uma experiência vivida pelo pastor Gerson Belucci, no início da obra, né? Exatamente. E a gente quer até aproveitar. O Senhor revelou esse louvor para ele, né? Um abraço para o pastor Gerson Belucci. E também, né, aqui, aproveitando a deixa do pastor Ricardo, né, que às vezes a gente fica competindo quem que vai dar o aviso do culto das senhoras. Hoje ele foi gentil e deixou que eu desse esse aviso, porque nos alegramos muito, né? É sempre um prazer falar do culto das senhoras. Somos devedores, amamos muito as irmãs, principalmente neste mês que temos recebido orações, né? Os pastores, temos recebido todo esse carinho das senhoras e aproveitamos aqui para falar disso hoje, desse culto que teremos hoje, culto das senhoras em todas as igrejas, um culto que é para todos, né? E não perca essa experiência, né? Venha, participe, Deus tem uma bênção para você, que o Senhor possa abençoar cada dia mais e prosperar o trabalho das senhoras.
A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pastor Luciano. Pastor Fernando Almeida também, obrigado, pastor, pela vida aqui nessa manhã, sempre nos ajudando aqui. Um abraço aos irmãos ali de Gaivota Azul. Amém, Kleber, a alegria é nossa, né, de estar aqui, e a gente aprende, né, muito, e certamente somos abençoados também aqui nesse trabalho. E um abraço aí a todos os irmãos, amigos, que sempre estão aí ligadinhos, né, na Rádio Manaim, e uma quarta-feira abençoada aí para todos nós. Amém, queridos. Vou pedir ao pastor Fernando que esteja orando pelos irmãos agora, 7h18. Mas antes, o irmão Oscar Veiga, que está lá em Buenos Aires, disse assim: Kleber, a palavra de hoje abriu os meus olhos para que o sobrenatural de Deus, né, eu possa enxergar com os meus olhos o sobrenatural de Deus. É isso. Essa é a ideia. Passemos a partir de agora. Se você estava olhando apenas na perspectiva humana, meu Deus, o mundo está acabando, a economia, enfim, em todas as áreas, a violência, maremoto, terremoto, invasão, enfim. Mas olha, Deus está no controle de tudo, né? E a Bíblia diz, eu não sei se você já leu, mas eu já li, os pastores também acho que já leram, a última página da Bíblia. E lá diz que a igreja em Cristo Jesus venceu. Então, confie no Senhor, né? Ele tem a saída. Tudo tá na mão do Senhor. Fica tranquilo. Descanse no Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Senhor Deus e Pai, nós clamamos pelo sangue de Jesus e oramos nesta hora, Senhor, por aqueles que precisam de uma bênção, de um milagre, Senhor, saúde, Senhor, que precisam de uma porta, Senhor, que estão se recuperando de cirurgias, de tratamentos, Senhor, de enfermidades, que o Senhor possa abençoar cada um nesta hora, enviando, ó Deus, o teu socorro, a provisão, Senhor Deus, curando enfermidades, aqueles que, Senhor, não tem mais o recurso da medicina, mas o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Opera ali uma bênção. Nesse dia, abra portas, amém, Senhor. Aleluia. Sim. Pai, os que precisam de um milagre, opera o milagre nesta hora, ó Deus. Sim. Oramos por aqueles ali do Rio Grande do Sul, Senhor, que precisam, opera, Senhor Deus, do teu socorro nesta hora. Estenda as tuas mãos de poder, Senhor. Renova o ânimo, a força, a esperança, Senhor, e dê uma bênção a cada família que está ali vivendo momentos difíceis, de perdas, Senhor, materiais, mas acima de tudo, aqueles que perderam entes queridos, Senhor, consola, conforta nesta hora. Senhor Deus, envia a tua bênção. Nós oramos pelo teu povo no Brasil, no exterior, pela tua igreja, para que não falte o teu sustento, amém, a tua provisão. E por todas estas bênçãos, receba a nossa gratidão, nosso louvor. Nós oramos te pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. São 7h22, é ponto final do nosso pós-madrugada de hoje. Lembrando a você que a partir das 8 horas da manhã teremos o nosso quadro Chamados para Servir. E eu quero convidar você para que você continue conosco e participe conosco, que será uma bênção para você. E atendendo a muitos pedidos, então nós vamos finalizando aqui o nosso pós-madrugada, colocando o louvor Nova Forma de Vida. E centenas de irmãos pediram aqui louvor. Tem irmãos que estão cantando ainda. Então, vamos cantar juntos a partir de agora. Você está pela TV Manaim, a paz do Senhor. Você vai ficar com a programação da TV Manaim. E nós vamos seguindo aqui no nosso Bom Dia Manaim. E vamos louvar o Senhor com o louvor Quando o Senhor me convocou para essa obra de valor, uma nova forma de vida. A todos a paz do Senhor.